As boas relações entre México e Estados Unidos estão cada vez mais ameaçadas, justamente por Trump e pelas políticas imigratórias que estão tentando ser contornadas por ele. Será que finalmente o muro vai ser construído e com anuência e dinheiro do México? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legal, tranquilo, de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e antes de qualquer coisa, eu quero pedir aqui pra vocês, ó, por favor, se vocês gostam de geopolítica, geografia, atualidades, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês pra fazer o nosso canal continuar crescendo aqui. Ah, e não esquece também de ativar as notificações, ó, o sininho pra receber sempre cada vídeo que eu postar aqui, belezinha? Então tá, galera, ó. Hoje nós temos que falar um pouquinho sobre a maior economia mundial, de novo, né, sobre os Estados Unidos, e as políticas do Trump, que estão causando uma série de embrólios, assim, digamos, comerciais e geopolíticos, influenciando principalmente no NAFTA, antigo NAFTA, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre a mudança, na China, né, com toda certeza, e também com a União Europeia. Quando o Trump foi eleito, ele teve uma plataforma de governo chamada America First, né, ou seja, Let's Make America Great Again. E uma grande questão, principalmente da parte econômica, é que os Estados Unidos, isso assim é histórico, tá? Ele sempre teve uma balança comercial negativa. Ou seja, os Estados Unidos ele sempre gastou muito mais dinheiro comprando coisas, importando, do que ganhou dinheiro exportando coisas. E aí o Trump começou a observar quais eram os seus principais parceiros econômicos que estavam em déficit, que davam prejuízo para os Estados Unidos. Com certeza a China é o mais disparado de todos, é por isso que existe essa guerra comercial, né, que está se transformando também numa guerra tecnológica, onde os norte-americanos começam a sobretaxar a China, e a China como resposta também sobretaxa os americanos, mas recentemente o Trump ele também começou a implicar com o NAFTA, antigo NAFTA, né? Pra quem não sabe, galera, NAFTA significa, presta meu sotaque britânico, hein? North American Free Treatment Agreement, ó, ou seja, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Era um acordo que fazia parte dos Estados Unidos, México e Canadá. Um acordo de livre comércio de todas as mercadorias, queda das barreiras alfandegárias. Só que isso fazia com que o México colocasse muitos produtos nos Estados Unidos. Várias empresas chamadas maquiladoras, elas saíam dos Estados Unidos e iam para o México pelos menores custos de produção. Para evitar ter tanto emprego migrando para o México e para os Estados Unidos parar de comprar tantas coisas mexicanas, né? Parar de perder tanto dinheiro para o México, os Estados Unidos ele até modificou o bloco econômico. Hoje o NAFTA ele não é mais uma realidade. Hoje o bloco se chama UNSCA, USMCA, né? Isso, troquei com a MCA, tá? Ou seja, United States, Mexican e Canadian, né? Canadá, enfim. Estados Unidos, México e Canadá, onde existem algumas barreiras alfandegárias, algumas taxas são cobradas entre os países membros, como forma de reduzir o déficit comercial. Só que a gente sabe, galera, que os Estados Unidos ele está em momento de pré-campanha eleitoral. A gente tem esse ano, né, que o Trump vai ser presidente, e o ano que vem já vai ser ano de novas eleições, para 2021 assumir um próximo presidente. O Trump ele tem vários pontos a seu favor. Por exemplo, ele tem um governo, galera, que relativamente deu muito certo na parte econômica. Hoje os norte-americanos eles estão numa política de pleno emprego, 3, 4% é pleno emprego dentro do sistema capitalista. E a gente tem um país mega desenvolvido, que é os Estados Unidos, com um momento de ascensão econômica. Crescimento, galera, de 3% do PIB. Vocês entendem o que é isso? Um crescimento de 3% do PIB para um país que já é a maior economia mundial? Isso é muito significativo. Ou seja, a economia está jogando do lado do Trump. Só que tem algumas barreiras, algumas promessas que ele tinha feito durante a campanha que ele precisa encampar até para ganhar mais popularidade. E, aliás, ele está conseguindo pressionar o Congresso para aprovar essas medidas justamente por conta da popularidade que a economia está dando para ele. Dentre essas promessas, a questão da imigração. A gente sabe que existe hoje uma crise migratória no mundo e que existem não só mexicanos indo para os Estados Unidos, mas também uma galera bem significativa da América Central do Oeste, uma parte continental, a Nicarágua, Honduras, Belize, El Salvador, enfim. Esses países estão migrando em direção ao sul dos Estados Unidos. E essa questão imigratória está ficando muito forte e está desagradando os republicanos. O que o Trump fez? O México, o López Obrador, que é o atual presidente mexicano, né? Um cara ali de centro-esquerda, convenhamos. Você sabe, né, que você pode fazer mais pela questão imigratória. Então, López Obrador, se você não criar uma maneira eficaz de impedir que esses imigrantes cheguem para a fronteira sul dos Estados Unidos, eu vou começar a sobretaxar vocês. Eu vou sobretaxar ainda mais do que o UNSCA já fez, a gente desconsiderou o NAFTA, né, criou o UNSCA, e vou criar ainda mais sobretaxas para pressionar vocês a pararem com essa imigração, a controlarem essa imigração.
Inicialmente, a taxa que o Trump colocou é de 5%. Só que, convenhamos, galera, o México, ele depende, assim, mais de 50% do seu PIB das exportações para os Estados Unidos. Se colocar 5% em produtos mexicanos, é péssimo para o México. E isso já gerou uma certa instabilidade, tanto que, por exemplo, o México está marcando reuniões com os Estados Unidos para pedir, para dar um prazo mais, para, enfim, tentar fazer alguma coisa para que essas barreiras comerciais não sejam colocadas no momento. Mas o Trump até falou mais, falou, ó, não interessa. Inicialmente vai ser de 5%. Só que se vocês não fizerem nada num futuro próximo, num curto prazo, a gente vai aumentar as taxas para 10, 15, 20, chegando até 25% das taxas, das sobretaxas da importação de produtos mexicanos. Vocês percebem o quão emblemático é isso? Muito problemático para os Estados Unidos. Só que se realmente chegar nesse momento, nesse momento de extrema tensão, de 25% de taxa, isso vai passar a prejudicar não só o México, muito mais o México, claro, mas o próprio mercado consumidor americano. A gente sabe, galera, que existem muitas empresas mexicanas que comercializam com os Estados Unidos, aproveitando dessa queda das barreiras alfandegárias. Com o aumento de 25% das taxas, só para vocês terem uma noção, há a tendência que os carros, em geral, eles cheguem a ficar $1.300 mais caros. Você percebe que isso vai ser ruim, claro, para o México, mas também para a economia americana? Ou seja, acho que nem o Trump, ele está fazendo muito mais isso em tom de ameaça e aproveitando da alta popularidade que ele goza pela questão econômica, os Estados Unidos está no momento de ascensão econômica com toda certeza, mas o México está ainda mais desesperado. O López Obrador, presidente mexicano, já anunciou que ele vai tentar fazer algumas medidas para tentar controlar a imigração, mas muito mais que isso, vai tentar marcar reuniões com os Estados Unidos para impedir que novas taxas sejam colocadas na economia. A gente sabe, galera, isso eu costumo sempre falar, existem dois países hoje que eles são meio que assim, os garotos mimados do capitalismo. Sabe aquele moleque de prédio? Que ele vai descer ali, só que ele tem a bola? Então, ou joga do jeito dele ou não joga? É os Estados Unidos e a China. A China, se você não respeitar a exploração da mão de obra, a falta de fiscalização ambiental, o dumping econômico que eles fazem, a China vai lá e breca o comércio. Estados Unidos é a mesma coisa. Ah, você está com déficit comercial, então vou sobretaxar vocês. Mas, sei lá, não tem nenhum organismo internacional que regule isso? Deveria ter, A OMC, Organização Mundial do Comércio. Ela serve justamente para brecar esses protecionismos. Mas convenhamos, galera, fazer o que contra os Estados Unidos? Vai aplicar sanções econômicas contra os americanos? Ah, então, não pode comercializar com os Estados Unidos. O capitalismo para. Ah, não pode comercializar com a China. O capitalismo para. O que a OMC pode fazer é torcer, fazer um pedido, a partir dos seus membros ali mais importantes, que aliás os Estados Unidos é um deles, e a China também, pedir para os seus membros mais importantes fazerem uma carta de representação para tentar acalmar os ânimos e reduzir. Mas na prática a gente sabe que infelizmente isso nunca é feito, e essas superpotências, elas ganham um baita poder para conseguir barganhar em cima das outras, como é o caso que está acontecendo hoje entre Estados Unidos e México. O máximo que o México pode fazer é reclamar, pedir ajuda da OMC, mas na prática ele vai ser obrigado a respeitar o que os norte-americanos estão pedindo. Belezinha, galera? Deu pra entender esse conflito todo aí? Então beleza, então se vocês curtiram, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até mais.